Bom, hoje o tema que eu vou trazer para vocês é: quem me segue não andará em trevas. Esse tema é um trecho extraído, né, de uma fala de Jesus, do relato dos apóstolos, né? E no trecho completo ele fala, é logo depois daquela passagem de Maria Madalena, né, em que aquela passagem que todos conhecemos. E aí, logo depois, quando termina esses versículos, né, ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é a partir desse testemunho que Jesus nos deixou, desse relato, que a gente vai desenvolver o tema de hoje. Então, quando ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a primeira coisa que a gente começa a pensar, né, vai destrinchando o tema, é o que são, então, essas trevas, né? Já que ele coloca as trevas em oposição à luz da vida. Então, o que seriam essas trevas? Eu fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo os vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo em que se usa essa mesma expressão, trevas, para tentar descobrir se fala, quando está se falando trevas, se fala sempre no mesmo sentido ou se é um termo empregado em sentidos diversos. E aí eu fui pesquisando mesmo, né, no Evangelho. Logo nas primeiras páginas, aqui no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um excerto, um trecho de uma que até tem uma observaçãozinha embaixo, falando que essa instrução que foi transformada em prelúdio, né, foi uma mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, transmitida por via mediúnica, e que, como ela resume o caráter verdadeiro do Espiritismo e o objetivo da obra, ela foi colocada aí no início. Então, o objetivo do livro, da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, está contido nessa mensagem. E eu não vou ler o prelúdio todo, mas só um parágrafo em que ele fala o seguinte, o Espírito de Verdade fala: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, já nessa primeira página aqui do Evangelho, a gente já tem a mensagem clara de qual é o objetivo do Evangelho, né? De restabelecer a verdade, né? Todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. E aí já é uma pista para a gente, né? De que não é que a gente não conheça, ou que a gente, enquanto humanidade, não teve a chance de conhecer essa mensagem em algum momento, porque ele fala em restabelecer o verdadeiro sentido, né? Então, está fazendo referência à mensagem que foi trazida por Jesus, e que o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras do Espiritismo como um todo, né, tentam resgatar no seu sentido mais essencial, no seu sentido mais puro, mais verdadeiro, tentando, como ele diz aqui, dissipar as trevas, né? Tentando se afastar daquelas camadas que foram adicionadas por nós, os homens, que não eram a mensagem originária de Jesus. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo do que seriam essas trevas, né? A gente poderia pensar aqui como a ignorância, né? Como uma mensagem deturpada, uma mensagem não verdadeira. Aqui ele já traz essa pista. Vamos procurando mais para frente. Aí, um pouco mais à frente, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no o capítulo 1, ele fala: não vim destruir a lei,
ali embaixo, nas instruções dos espíritos, quando vai se falar sobre a nova era, vem uma mensagem novamente falando sobre trevas. E aí se diz o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Então, novamente, ele contrapõe verdade e trevas. Então, traz novamente essa ideia de trevas como o oposto da verdade, né? Esse dia foi o do advento do Cristo. Então, o dia em que Deus permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas foi o nascimento do Cristo, né? Foi o advento de Cristo, ele fala. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Então, aqui ele está falando exatamente a mesma coisa que a gente viu no comecinho, no prelúdio. Ele está falando que o momento em que a humanidade conheceu a verdade foi o momento em que Jesus veio à Terra trazer a sua mensagem. O advento do Cristo. Mas que depois da vinda do Cristo, voltaram as trevas. Porque não foi, a mensagem do Cristo foi por muitos de nós deturpada e é ainda hoje, né? E aí, após alternativas de verdade e obscuridade, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. E aí é o que a gente conhece da história do espiritismo, né? Aí os espíritos começaram, através da mediunidade dos homens aqui encarnados, a tentar trazer novamente essa essência do cristianismo. Então, é justamente a mesma coisa que a gente leu no trecho inicial. A ideia de que essa verdade, essa luz da vida é o Cristo, e de que o Espiritismo vem para dissipar as trevas no sentido de não trazer algo novo, mas de restabelecer a essência da mensagem do Cristo. Então, é nesse sentido que trevas aqui também está sendo empregado, né, como o oposto dessa verdade trazida por Jesus, dos ensinamentos trazidos por Jesus. E aí, aqui mais abaixo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda dentro desse trecho da nova era, ele faz referência a esse termo trevas novamente, e fala assim: o vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Então, aqui ele emprega de uma forma um pouco diferente, né, o termo trevas. Lembrando que a gente, voltando aqui, a gente está falando sobre aquela mensagem de Jesus: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui, continuando nessa mensagem, eles estão, os espíritos, né, estão explicando o que foi, porque o título desse é a nova era, é justamente falando da mensagem que traz o espiritismo, né? E aí eles falam isso, que a gente tinha já a mensagem de Jesus, a gente já tinha o exemplo de Jesus, a gente já tinha os ensinamentos de Jesus, mas a gente perdeu esses ensinamentos, distanciou esses ensinamentos do que foi trazido, né? E aí, apesar da gente ter um avanço tecnológico, ele fala da ciência, esse avanço estava sendo à custa do que era de ordem moral, aquelas duas asas, né, que o Livro dos Espíritos fala, a asa do conhecimento moral, a asa do desenvolvimento moral e a asa do desenvolvimento intelectual. Então, a gente estava caminhando só com o intelectual. E veio mais um chamado, né, mais uma oportunidade da gente
reviver, repensar os ensinamentos de Jesus, através das mensagens trazidas pelos espíritos que foram codificadas por Kardec, no que hoje a gente conhece como o Espiritismo. Então, ele fala, o vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Então, ele não nega que a ciência tinha ali uma função, né? Ainda quando estava desatrelada da moral do Cristo, tinha uma função de conseguir trazer para a humanidade o progresso material. E aí ele fala, redundava em proveito do espírito das trevas. Então, trazendo um pouco uma analogia disso, também de trevas como de oposto à verdade, né? Mas trazendo um pouco mais essa ideia de trevas como aquilo que a gente teme, aquilo que a gente não quer ter contato, né? Aquilo que se opõe ao que a gente entende por bem. Então, vem aí um novo sentido da palavra também. E aí, a gente seguindo aqui no no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas remissões, eu vou trazer só algumas. A gente vai ter também a seguinte mensagem. Aqui eu estou no capítulo que fala do Cristo Consolador, né? Que aí ele vai fazendo referência ao Espiritismo, né? E aí tem uma mensagem aqui que foi ditada pelo Espírito da Verdade em Paris, em 1860, tá? Está no capítulo do Espírito Consolador. E aí ele vai explicar o advento do Espírito da Verdade. E vai falar um pouco sobre trevas também. E ele fala assim, venham como outrora os transviados filhos de Israel. Então, ele faz referência a esse momento em que veio Jesus primeiro. É sempre essa referência a restabelecer, né? Que não é trazer algo novo. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, novamente, aquilo que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espiritismo como um todo também. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, é o Espírito de Verdade. Essa mensagem está assinada pelo Espírito de Verdade. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. 2 pontos. Qual é a imutável verdade? Que se opõe a essas trevas. O Deus bom. O Deus grande. Que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. E aqui a gente faz referência, né, à identidade entre as leis naturais e as leis divinas. Vejam que ele faz essa comparação. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, e aí ele vai um pouco da história do cristianismo em si. Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto, nós, homens, né? E largo, que conduz ao reino de meu Pai. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Lá em cima ele traz a imutável verdade, é o Deus bom, não é o Deus vingativo. Como a gente muitas vezes transmuta, né, a mensagem de Jesus para apresentar esse Deus vingativo. Não, ele fala aqui no Deus bom, no Deus grande e no Deus bom. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a chamar, orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida prova buscada e durante a qual
as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Acho que aqui é um resumo de toda a doutrina espírita, né? Ele fala aqui da reencarnação, ele fala da lei de amor, né? Ele tenta chamar a gente a relembrar a essência da mensagem de Jesus. E é importante que a gente volte para essa essência, né? Porque quando a gente começa a estudar, começa a se questionar, começa a ouvir outras pessoas falar, a gente pode chegar em algum momento a um conflito, né? A uma não concordância. E é muito importante que a gente volte para essas palavras iniciais de Jesus, para o ensinamento maior de Jesus, porque se é esse o objetivo da doutrina espírita, de restabelecer o verdadeiro sentido e dissipar as trevas, como a gente está falando aqui hoje, então nós mesmos, através da fé raciocinada, vamos conseguir voltar a essa mensagem originária de Jesus. E aí ele continua aqui nessa mensagem. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Então, novamente, ele fala aqui, as trevas, como as trevas das vossas inteligências. Né? Novamente, trazendo essa ideia da ignorância. Mas também do desequilíbrio, né? Porque quando a gente pensa na nossa mente, na nossa força mental, a gente vê como ela facilmente nos leva ao desequilíbrio, né? Se ela não está ali junto com a asa moral batendo também. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Novamente, a mesma ideia de restabelecer, de reconduzir, não de trazer algo novo. Sinto-me por demais tomado de compaixão, isso é o Espírito da Verdade falando, pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, aqui, ele trazendo novamente como a gente pode facilmente se confundir, tropeçar nesse caminho, né? E novamente entrar nessas trevas mentais, né? Porque as trevas certamente não são um espaço físico, né? Como a gente pode, todos nós, a qualquer momento, como oscilamos entre um e outro, né? E por isso é importante que a gente relembre qual é a mensagem de Jesus, para que a gente volte para a essência. Porque aqui ele fala recondução, restabelecimento. E aí aqui o Espírito da Verdade continua. Como eu disse, para mim esse texto foi um resumo de toda a doutrina espírita, né? Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então, aqui, para mim, fica muito claro que quando ele fala de trevas, tem esse sentido do conhecimento, tem esse sentido do intelectual, da instrução, que a gente precisa compreender, raciocinar, para exercitar essa fé raciocinada, mas tem também esse sentido moral da treva enquanto desequilíbrio, enquanto tropeço moral, porque ele fala no amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? E de nada, continuaremos na treva enquanto tivermos todo o conhecimento do mundo e em nada praticarmos o amor, né? Não o amor enquanto sentimento, mas o amor enquanto atitude perante a vida e perante o outro.
No cristianismo, ainda é o texto que continua do Espírito da Verdade. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, novamente, volta para aquela primeira mensagem ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Restabelecer as coisas em seu verdadeiro sentido. Então, o cristianismo, Cristo já trouxe, Jesus já trouxe para a gente, né? Mas nós colocamos aí um monte de interpretações, de projeções nossas, falhas, né? Falíveis como nós, nesse ensinamento do Cristo. Por isso que o Espiritismo traz a importância de que cada um de nós faça esse exercício de fé raciocinada. E que não pode haver um guru, um mestre, um ser mais iluminado do que os outros a ditar. Porque essa foi a experiência de muitas religiões, né? De que aqueles que deveriam intermediar, entre aspas, né, essa mensagem, porque humanos colocavam ali as suas projeções e as suas falhas. Então, tem um chamado muito grande de autorresponsabilidade do Espiritismo, de estudar, raciocinar, se aplicar a colocar em prática, né? Porque a gente não vai poder dizer que fomos enganados, fomos levados a erro, né? Porque o chamado do Espiritismo é para que a gente, olhando para o exemplo de Jesus e olhando, né, entrando em contato com as leis divinas que estão na nossa consciência de cada um de nós, né, façamos escolhas melhores. E aí aqui ele termina a mensagem assim: no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, ou seja, né, a morte do corpo, e depois o que havia, o nada, vozes vos clamam. Aí, os espíritos, né, quando veio essa comunicação mais ostensiva e que foi codificada dos espíritos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, é uma mensagem bem importante, bem resumida, né? De espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E acho que daí a gente consegue entender bem esse chamado de quem me segue não andará em trevas. Não é um chamado intelectual meramente, né? Essa não é meramente a contraposição de trevas a conhecimento. Continuando, ainda nesse texto aqui, mas mais abaixo, uma outra mensagem do Espírito da Verdade, já de 1861, ele fala assim: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. E onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Então, aqui, novamente, ele traz essa ideia de treva que a gente está olhando hoje, né? Contrapondo a luz, mas dando esse cunho moral, né? Chamando para esse cunho moral, de que aqui, quando desencarnarmos, né? Ele fala assim: nada fica perdido no reino do nosso Pai. Nas esferas superiores, né? A luz substitui as trevas. Tá? Não é automático, né? Não é desencarnamos, a luz substitui as trevas. Até porque, como a gente viu antes, né? As trevas muitas vezes são um estado mental.
né? Então, a gente desencarna e o nosso estado mental vai ser exatamente o mesmo do que aquele em que nos encontrávamos antes de desencarnar. Não existe uma promessa da vida futura que, por si só, resolve todos os nossos problemas, né? Mas ele diz isso, que aquele que enfrenta, que convive, né, seguindo o exemplo de Jesus, os seus suores e as suas misérias, né, o que a gente conhece aqui como miséria, né, que a gente adjetiva de miséria, formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Então, aqui fica bem clara essa ideia de que não é, é, essa luz que se contrapõe às trevas não está restrita não está vinculada a esse conhecimento intelectual, a essa hierarquia terrena, né, de títulos, de nobreza, de posições sociais. Não tem nada a ver com isso, ele deixa bem claro aqui. Aqui mais à frente, deixa eu trazer para vocês só mais um trechinho. Ele fala sobre eu acho importante também a gente trazer essa passagem, porque ele faz um alerta para a gente. Deixa eu só passar aqui o Evangelho. Ele faz um alerta para a gente de como, procurando a luz, a gente pode flertar com as trevas. E aí ele nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala do fanatismo, das trevas do fanatismo. Acho que esse é um alerta importante também para a gente ter em mente. E aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, e aí tá entre aspas esse trecho, o que significa que não foi uma escrita de Kardec, né? Foi uma mensagem dos espíritos. Que ele está explicando aquele trecho que Jesus fala, né? Que não creias que eu vim trazer a paz, mas sim a divisão. E aí, destrinchando esse trecho, os espíritos trazem a seguinte mensagem: a guerra sucederá a paz. Porque ele está falando antes disso, né? Que não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Então, a guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal, as divisões, né? E aqui ele termina: as trevas do fanatismo se sucederá à luz da fé esclarecida. Então, é esse alerta que o Espiritismo nos chama sempre, a importância da fé raciocinada, enquanto exercício individual. Por isso que a gente tem os grupos de estudo, a gente participa dos grupos, a gente estuda para vir fazer um encontro desse, a gente escuta, né, o que aquela pessoa que está falando está trazendo, mas é importante que se lembre que a fé raciocinada, ela parte de um exercício individual, né, porque é muito fácil, devido à nossa própria imperfeição, né, que essa fé não raciocinada nos conduza a essa treva do fanatismo, que ele fala que é as trevas do fanatismo, dentro desse próprio movimento religioso que busca uma religação, né, com Deus, seja ele qual for, seja o movimento religioso qual for, sobre qual denominação for. Por isso a importância, né, da fé esclarecida, para que a gente não caia nessas trevas do fanatismo. Então, é um pouco para se contrapor aquela ideia mais pueril, assim, mais infantil, de que trevas é pecado, né? Tudo que está fora da religião. Não é isso, né? Até porque o Espiritismo não fala que fora do Espiritismo não há salvação, né? É fora da caridade, então é do agir, né? Do amar enquanto do amor em ação. Acho importante a gente trazer esse alerta também. Aqui, mais à frente, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo,
Tem os dois últimos exemplos que eu vou trazer do uso do termo trevas, que eles falam o seguinte, já naquela parte final, sabe onde tem aquelas preces, os livrinhos que tem aquelas preces prontas, né, para a gente usar quando não estiver conseguindo fazer a prece? E aí, aqui nas preces, para aqueles que acabaram de desencarnar, tem um trechozinho que eu vou ler para vocês, que diz assim, a gente orando, né, fazendo uma prece para um espírito que acabou de desencarnar, né? Então, a fala seria, já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Ou seja, o desencarne, né, sai esse véu da nossa vista, né, para que a gente possa enxergar muito mais, né, porque aí a gente está desenlaçado das limitações da carne. Né? Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Então, aqui ele também usa o termo trevas para se referir a nós que estamos encarnados. E dizendo a um espírito que acabou de desencarnar, olha, você houve o desenlace, então você pode contemplar o que ele chama de a vida no além, agora, né? Você está desenlaçado dessa prisão do corpo. Você pode contemplar novas maravilhas. E os que ainda estão encarnados, né? Continuamos mergulhados em trevas. E aí, isso é como a gente falou antes, né? Muito vai depender do nosso estado mental no momento do desencarne. Então, acho que aqui o que ele traz é que é muito mais difícil, né, manter esse equilíbrio, essa luz em contraposição às trevas, quando a gente está no corpo. Ele traz essa metáfora para a gente. Mas isso não significa, aí vamos ver mais à frente. Deixa eu ler o outro aqui para ficar claro. Aí, numa outra prece, ele faz o seguinte: também uma prece a um espírito que desencarnou. E aí é como o encarnado, nós que estivéssemos lendo o livro, estamos fazendo uma prece por um irmão desencarnado, se dirigindo a Deus, não se dirigindo a quem desencarnou, como foi a anterior. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Então, aqui fica bem claro que não é ainda que a nossa condição de encarnado nos coloque com mais facilidade, né, de ficar nesse pêndulo, né, em direção à treva, ainda quando buscando a luz, não é o fato da gente desencarnar que nos livra da treva. Aqui ele fala, né? Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, porque as trevas, nesse sentido, né, são uma condição mental individual que a gente carrega e uma psicosfera que a gente forma ao nosso redor, e aí se agrega a espíritos que também estão naquela mesma psicosfera, e assim nós formamos a treva ou a luz. Esses são os trechos do Evangelho que eu queria trazer para a gente pensar em que sentido a gente pode falar de trevas, né? E aí, voltando aqui para o trecho inicial que deu origem a essa fala, que é a fala de Jesus: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a gente já compreendeu agora o que pode estar contido aí nesse sentido de não andará em trevas, né? E a gente pode pensar, né, que essa luz da vida, como contraposição à treva, né, está muito atrelada ao nosso esforço íntimo para caminhar em direção ao progresso. A nossa tentativa, né, de nos conformarmos, no sentido de atendermos e respeitarmos as leis naturais, as leis divinas.
Porque foi esse o exemplo que Jesus nos deu, né? Então, é importante que a gente lembre desses dois aspectos, né? Essa contraposição às trevas, dessa luz da vida, não é só esse conhecimento intelectual, que é importante para que a gente possa questionar e exercer a fé raciocinada, mas também está muito ligado a essa força moral, como na mensagem do Espírito da Verdade lá em cima, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está bem claro aí essa força moral, né? E essa busca intelectual, esse exercício intelectual. E aí, indo para essa ideia, né, de esforço íntimo, de caminhada íntima, de caminhada individual, ainda que a gente possa se apoiar nessa caminhada, é uma caminhada individual, enquanto espíritos, né, enquanto individualidades que somos. Eu me pergunto, né, e eu pergunto a vocês, para se fazer esse questionamento, então, se o que Jesus nos disse é, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é seguir Jesus, então? O que seria seguir Jesus? Seria pregar? Seria isso que eu estou fazendo aqui agora, falar sobre os ensinamentos de Jesus? Será que é isso que é seguir Jesus? Né? E aí eu queria trazer uma mensagem de Chico, né? Para a gente pensar sobre isso. Aqui no livro Vinha de Luz, tem uma mensagem que fala exatamente, que destrincha exatamente o que é seguir. O título é Quem Segue? Há crentes que se não esquivam as imposições do culto exterior. Então, o culto exterior é uma modalidade de seguir Jesus? Vamos nos perguntar. É uma forma de seguir Jesus? Reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento. Então, esse culto exterior. Preferem outros, então, alguns valorizam o culto exterior. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. Então, o falar sobre o que se faz, né? Os movimentos, as atividades que existem dentro do movimento religioso. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Ou seja, esse culto externo, essas discussões doentias que ele chama aqui, se faz em nome de Deus, como um sacrossanto dever, em nome de Jesus, muitas vezes. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência da estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Então, parece um culto exterior, ele está descrevendo aqui, que não está fundamentado nessa força moral. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Então, podemos, como diz Paulo, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem.
Então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma promessa, né, de Jesus. Quem me segue não andará em trevas. E aí, nós que achamos que através do culto exterior, das atividades religiosas, estamos seguindo a ele, ficamos nos sentindo injustiçados, porque, né? Mas Jesus me prometeu que eu não andaria em trevas se eu fizesse isso. E aí, o que Chico está nos dizendo aqui é que Jesus não prometeu claridade, que ele fala aqui, terá a luz da vida, àqueles que falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. E o que é seguir, não é? Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. A passagem é: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens espessas, porque sentirá claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Então, essa é a mensagem da noite de hoje, né? Que a gente possa, cada um de nós, nesse balanço da nossa fé, né, com essa honestidade imparcial, nos avaliar se a gente está, quando a gente está achando que a gente está seguindo Jesus, a gente está falando apenas do Cristo, ou se a gente está realmente procurando seguir-lhe os passos. E acho que, para isso, um exemplo muito válido é o exemplo da nossa mensagem inicial, né? O exemplo de Paulo, que a gente leu aqui no começo, né? Naquela mensagem para o alvo. Na mensagem se dizia a união divina do discípulo com o mestre. Isso é seguir Jesus, né? Vamos rememorar aí o caminho de Paulo para nos inspirar. Tenham uma boa noite todos.